Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer uma temática que eu estudei recentemente através de um curso que eu estou fazendo. Está baseada no texto que a gente estudou para a discussão dessa aula, que é o texto Abordagem Histórica e Artística do uso das cores azul e rosa como pedagogias de gênero e sexualidade. É um texto do João Paulo Balicei, que inclusive foi um dos professores que deram essa aula. Eu vou estar trazendo algumas questões que eu achei importantíssimas de serem discutidas, e já que o curso está restrito para algumas pessoas, eu quis de alguma forma. Bom, eu não sei se eles vão divulgar, enfim, mas de alguma forma eu queria estar trazendo isso, né, para vocês que me seguem, e espero também que vocês compartilhem esse vídeo com o máximo de pessoas que puderem, para que as pessoas reflitam sobre essa questão. Vocês já pararam para pensar sobre a influência das cores enquanto pedagogias de gênero e sexualidade? Então, hoje a gente vai poder discutir um pouco sobre isso. Espero que vocês gostem. Inicialmente, o professor traz a fala da nossa ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a famosíssima Damares Regina, em que ela fala que é uma nova era no Brasil. Menino veste azul e menina veste rosa. E a partir dessa fala, ele traz toda uma discussão histórica, né, cultural, sobre essa distinção através da cor. E esse vídeo teve grande repercussão, como vocês devem ter acompanhado aqui nas redes sociais, em grupos de familiares, enfim. E também promoveu uma grande discussão sobre gênero. E assim, essa fala causou tanto desprezo, né, por parte de alguns grupos sociais, como também alimentou aqueles grupos, aquelas pessoas que defendem essa concepção mais tradicional, digamos, dos papéis desempenhados pelos meninos e pelas meninas. E sabendo do poder de fala e da influência da ministra, assim como toda essa repercussão causada por esse posicionamento de menino veste azul e menina veste rosa, isso tem atuado como pedagogias de gênero e sexualidade e inscreve corpos e comportamentos infantis. Mas o que é pedagogias de gênero, Ingrid? Bom, gente, pedagogias de gênero e sexualidade são construções sociais, políticas e pedagógicas. E a nossa sociedade continua querendo ajustar, disciplinar, punir as crianças antes mesmo de seu nascimento. Elas querem que os corpos sejam normais, comuns. E esses corpos normais e comuns são produzidos a partir de acessórios, de gestos, atitudes que a sociedade considera adequado. Mas, de acordo com Jaqueline Gomes de Jesus, essas influências culturais para a construção social dos gêneros ainda estão pouco visíveis. Eu diria que, embora haja uma discussão, sim, como a gente está tendo agora, ainda assim, essa permanência, essa diferenciação entre homem e mulher são tratadas como naturais, como se os critérios biológicos, e digo critérios biológicos realmente mais se referindo à questão dos órgãos genitais, fossem suficientes para fazer essa diferenciação, né? O que acaba desconsiderando os corpos e as identidades desses sujeitos. E assim, embora a ministra tenha dito, explicado que essa fala foi para desconstruir, né, ideologias de gênero, na verdade a fala dela foi ideológica, né? Vocês devem ter percebido isso e devem entender que foi sim ideológica. E agora a gente vai falar sobre uma outra questão: como as cores têm sido utilizadas como pedagogias de gênero e sexualidade. O autor traz todo um levantamento histórico e faz uma pesquisa bibliográfica maravilhosa
para falar sobre como eram utilizadas as cores antes do século XX e depois do século XX. Inicialmente, o branco, que foi a cor predominante, né? Antes do século XX, eu digo. E a cor branca era utilizada para vestir tanto meninos quanto meninas. E aí alguns autores dão diferentes atribuições ao uso dessa cor. Alguns explicam que era uma cor associada à leveza, à inocência, à pureza, e outros já falam que era por uma questão mais prático-funcional, digamos, né? Já que essa cor, né, era mais fácil de lavar, por exemplo, né? Que roupas coloridas dificultavam mais a lavagem. E há ainda também a ideia de passar para as próximas gerações, né? Isso de dar roupa para o irmão mais novo. Essa questão de passar para as próximas gerações, né, por ser roupa predominantemente branca, não importava se era para um primo seu, para seu irmão ou irmã, entendeu? É tanto que em algumas obras, né, da época a gente pode analisar que não dá para diferenciar, né? Você não sabe se é menino ou menina, né? Se não pela legenda da obra, né? Quando identificam. Aí o vermelho também foi aparecendo aí e era usado com a finalidade de marcar o gênero e a autoridade de homens adultos em posição de liderança. E aí aparece o rosa, né? Por ser uma cor considerada um vermelho mais claro, a ser utilizado nos meninos que iriam substituir os seus pais futuramente em posições políticas. Então, o rosa, né, como a gente pode ver aqui em algumas imagens, foi aparecendo com esse sentido, né, com essa finalidade. Já o azul, naquela época, identificava o gênero feminino. Veja bem, feminino. Mas por quê? Né? Óbvio que tem uma explicação. O azul era visto como uma cor que dava a ideia de delicadeza, leveza e tinha até uma relação com santidade, com a feminilidade. E por quê? Aqui está. Como vocês devem ter imaginado, né? Quando eu falei santidade. Aí, assim, a gente viu, né, que hoje, na verdade, o uso pedagógico dessas cores é totalmente o inverso. Mas por que que é o inverso? O autor explica que isso pode ser justificado, né, dentre muitos outros motivos, pela influência de ícones populares, de estratégias publicitárias, pela questão da expansão pela expansão do consumismo, também por questões de disputas de movimentos sociais e até de grupos religiosos. Nos Estados Unidos, esse processo aconteceu por meio da diferenciação de meninos das meninas. Essas roupas, né, de diferenciação dos meninos e das meninas começaram a ganhar elementos que eu diria que aqui no Ceará diriam que é para cabra macho, mas na verdade só refletem o medo e a desqualificação da homossexualidade masculina. E aí a gente falou, né, sobre a questão dos meninos, da cor azul, e agora vem o pinkification, como aborda a autora Paulette. Bom, essa autora, ela sistematiza esse uso em 4 estágios, né, em relação às práticas culturais dos Estados Unidos. A primeira delas diz respeito à transição de roupas não generificadas para roupas generificadas. Ou seja, vestidos, decotes e a cor rosa passaram a ser lidos como femininos. E eu tô fazendo muito assim. O segundo estágio foi em relação aos tons pastel e a cor rosa que caíram em desuso. E certamente isso tem alguma explicação, né? E ela explica que isso tem relação com estudos do desenvolvimento infantil da época, que afirmavam que cores mais saturadas e contrastantes eram mais adequadas, né, para as roupas, brinquedos e até para os espaços infantis. Outra explicação diz respeito
aos movimentos feministas que começaram a problematizar esses estereótipos que a gente já trouxe aqui. O terceiro foi o rosa, né, conectado como... Gente, tem muitas palavras que eu travo. Como feminilidade tradicional. E o último, já no século XXI, que apareceram aí as pessoas, as maiores resistências quanto ao uso dicotômico dessa cor, né? Esse uso restrito da cor rosa. Ainda assim, alguns ícones populares, como na época a... Peraí, deixa eu ver se eu consigo ler o nome aqui da mulher. Mamie Eisenhower. Acho que é assim. Ela foi primeira dama, né, nos Estados Unidos. E eu não sei se vocês conhecem a história dela, mas ela usava tudo rosa, tipo, a Casa Branca se tornou a Casa Rosa. Ela, assim como a boneca Barbie, né, que todo mundo conhece, e muitas outras estratégias aí publicitárias, até hoje contribuem para que a cor rosa seja ressignificada no imaginário popular coletivo, né? Assim, em resumo, a gente pôde perceber que essa caracterização dos corpos infantis, cromaticamente falando, é uma invenção.